Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, sou da área de CS da Luplex. Nós estamos hoje para falar um pouquinho mais no LuplexCast sobre algumas situações que acontecem nos escritórios. De hoje estamos aqui com um convidado, Otávio Etsugo, que vai falar sobre o trabalho dele na Luplex. Também a gente vai conhecer um pouco, porque a gente sempre tem falado dentro do nosso projeto que a Luplex ele é uma empresa formada por advogados e administradores, produzindo conteúdo, produzindo produtos e soluções para advogados e administradores. Então, também com a Alice, que vai me ajudar nessa entrevista aqui, nesse podcast com o Etsugo. Oi, gente, eu sou a Alice, sou do comercial e estou honradíssima de ter esse convidado. Ele é head da nossa área de fluxos. Ele tem uma trajetória incrível, ele já abriu uma empresa, ele tem muita expertise além de ser advogado, então acho que eu vou deixar ele falar, que ele vai falar melhor. Oi, Otávio, bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado, Alice. Obrigado, Pablo. Acho que o primeiro ponto é falar um pouco o que eu já fiz, né, na minha carreira. Assim como metade da Luplex, eu também sou advogado de formação, mas antes disso eu cheguei a fazer um pouco de engenharia de computação, né? Não terminei o curso, mas isso foi como resultado disso eu acabei sendo programador aí por mais de 20 anos agora, né? Já está bastante tempo que eu estou programando, desde 2001. Então, vamos dizer assim, o primeiro emprego que eu tive realmente foi de programador, né? Trabalhei pouco tempo, porque eu comecei a estudar direito. Na época, me formei como advogado, exerci, né, bastante tempo. Advogado, trabalhei em escritórios grandes, trabalhei com direito empresarial, trabalhei com direito criminal, trabalhei com escritório próprio, né? Fiz de tudo nesse ponto da área jurídica. Mas essa parte de programação, tecnologia, nunca deixou muito o meu lado, né? Então, eu sempre gostei de programar no meu tempo livre, criar projetos paralelos. Que tipo de projetos você criava? Assim, qual que era mais o teu escopo? Porque você falou que você não tinha feito direito ainda, né? Então, na época que você programava, o que você fazia mais? Qual que era? Na verdade, eu comecei meu curso de Direito quando eu estava pouco tempo programando ainda, né? Eu comecei a programar como estagiário em uma empresa de sistemas, programava era uma empresa de call center, né? Então eu trabalhava com desenvolvimento do sistema do call center. Foi a minha primeira experiência profissional como programador. E aí eu entrei na área do Direito, comecei a exercer e fui voltar a programar assim, todo dia mesmo, só depois de vários anos exercendo a advocacia, né? Mas aí você parou, né? Quando você programava, você foi pro direito, você parou a parte de programação. Oficialmente eu parei, né? Tá. Aí eu gosto de falar assim, eu nunca parei de programar. Oficialmente. Porque sempre foi o meu hobby, né? Onde, assim, pelo meu tempo livre. Tem gente que gosta de jogar videogame, né? Eu também gosto, mas enfim, gosta de fazer outras coisas, tocar violão. Meu hobby era programar. Eu gostava de pegar projetos menores, coisas que eu queria fazer. A programação em si, depois que você começa a aprender como funciona, né? Usar um pouco mais no dia a dia, você vê que você consegue criar qualquer coisa que você imaginar. Você escala o que você quiser, né? Isso, e aí acabou me levando para esse ponto, né? Em 2015 eu saí do escritório, porque eu comecei a me envolver muito na área de empreendedorismo, né? Comecei a estudar um pouco mais o que é uma startup, era a época de boom de startups, todo mundo estava falando. Eu fui também conhecer um pouco, né? Eu fazia uma pós-graduação no INSPER e teve uma competição de business plan, né? De plano de negócios, e eu falei, vou me inscrever, não sabia como funcionava, quero aprender. Fiz alguma meia dúzia de curso lá, consegui até me pontuar bem, né? Eu estava sozinho. Peguei terceiro lugar na competição ali com um projeto que eu inventei na hora. E eu gostei daquela questão de empreender. Estava no escritório ainda. E eu resolvi, naquela época, então, criar uma solução que ia ajudar advogados a se conectar com clientes, que era o que eu tentava fazer, né, no meu dia a dia, não era tão fácil. E fiz isso de madrugada, né? Por 7 meses o escritório era bem puxado, eu ficava de madrugada programando, sei lá, Para que dormir, né? Enfim, era puxado, mas é uma coisa divertida, né? É uma coisa que eu achava diferente, acho que faria diferença para os advogados, e eu comecei a empreender nessa época. Eu comecei a pensar muito no dia a dia do advogado, então eu lancei, quando eu estava no escritório, eu acabei lançando a primeira startup que eu fiz, que é o HubJur, que é um serviço que conecta advogados e clientes, e era uma coisa que na época não tinha muito, né? As pessoas olhavam e falavam, nossa, que ideia legal. Eu falei, acho que essa parte de empreendedorismo
É bacana. E com o tempo, né, a gente aprende a empreender na prática, né, dando muita cabeçada na parede, errando muito, tentando fazer dar certo. Acho que a questão de estrutura, isso não se ensina na faculdade, né? Você acaba aprendendo na prática. Eu comecei a olhar muito essa parte de tecnologia mais profunda, vamos dizer assim, que é quando eu comecei para a parte de automação, né? Foi quando eu lancei a segunda startup, que foi o meu primeiro contato com a Luplex. Né? Mévio. O Mévio, isso. Mas você, então você pegou de que ano a que ano na advocacia? Eu advoguei, eu me formei em 2008, né? Sou advogado formado em 2008 e eu saí da faculdade, eu já abri o meu escritório. Na época foi o meu primeiro empreendimento solo, não deu certo, né? Tava com um colega, acabou não dando certo. Mas eu advogo desde então, 2008, parei de advogar assim formalmente para escritório em 2015. Né? Eu ainda sou advogado, né? Sim. Então ficam 7 anos. Então, mas você pegou bem um período de transformação, né? Assim, bastante grande de começo de uma transformação, né? Assim, peticionamento eletrônico, né? Eletrônico, uma série de situações que mudaram bastante a cara da advocacia nesse período, né? Sim. Processo eletrônico, né? Utilização de ferramentas já, né? Os sistemas já existiam, obviamente, mas eles também começam a mudar um pouco a cara e tudo isso, né? E nesse período, assim, quais eram as maiores dificuldades que você sentia quando você estava advogando, que justamente fazia isso? Você precisa buscar soluções e tudo isso. Olha, eu trabalhei muito tempo como advocacia consultiva, né? Então, vamos dizer assim, o dia a dia que eu tinha no escritório grande não exigia tanto essa questão de ter que se deslocar até o fórum, por exemplo, peticionar. Era um pouco mais contratual, documentos, a interação com o cliente. Mas eu cheguei a fazer a minha boa parte ali de advocacia contenciosa também. E, inclusive, desde a época de estágio, né, antes desse período que eu era formado, e depois eu tive meu escritório próprio, a gente vê que tem uma grande dificuldade nessa época da adoção de tecnologia no judiciário, principalmente, que teve ali um estranhamento por parte dos advogados. Né? Todo mundo ainda não sabia como é que funcionava muito bem. Na época que eu comecei a advogar, a gente ainda batia a barriga no balcão, né? Recebia a precatória, tinha que viajar para outro estado para fazer uma audiência. Era comum, né? Você xingava, falava, não faz sentido que era nenhum. Difícil, né? Para tirar cópia. Exato. E você era o scanner, você levava ali. Né? Quando não podia tremer, não podia borrar, não é? Não, tinha que ir devagarinho para fazer o scan da página. Vocês tiveram sorte ainda, porque eu fui no meu estágio, ainda tive que pegar a cópia, tinha que tirar a cópia lá no... a gente também. No anotar na ficha. Pagava muita cópia lá. Não tava com carrinho, né? Setor de cópias ciprográficas, porque não era Xerox, né? É isso. Mas então você tem 20 anos de experiência com advocacia e programação. Com a advocacia não tudo isso, né? Desde 2008, que eu sou formado, né? Tive experiência antes desde estágio, mas não dá tudo isso. Mas é bastante tempo já de estrada aí, né? E agora você está na área de fluxos. O que é a área de fluxos, para quem não entende, né? Porque acho que a maioria daqui dos advogados, o peticionamento eletrônico foi o auge da modernidade, pelo menos na minha época. O que é essa área? Eu acho que a área de fluxos tem um pouco a ver com por que eu entrei na Luplex também, tá? Acho que fazendo até essa ponte. Quando eu estava empreendendo, eu comecei a mexer muito com a parte de automação. Né? E automação nada mais é do que você conectar serviços, conectar etapas, né, de uma forma que a máquina resolva isso por você, para você não precisar fazer manualmente isso. Né? Hoje, por exemplo, você manda um e-mail, você alimenta esse e-mail numa tabela de Excel, pega esse dado do Excel para fazer alguma conta, processar essa informação e devolver o e-mail para o cliente. A partir do momento que você entende que isso é algo que pode ser replicado, né, pode ser repetido, você pode colocar isso dentro de um fluxo automatizado. Essa foi, vamos dizer assim, meu primeiro contato com a Luplex, foi exatamente isso, porque eu parti para essa área de querer automatizar etapas. E eu acabei conhecendo o Ângelo, né, que é o CEO da Luplex, em uma parceria comercial. Eu não conhecia o Ângelo e vim trabalhar com fluxos. A gente começou com uma parceria comercial entre a empresa que eu fundei e a Luplex, porque fazia sentido no produto. Né? A Luplex sempre trabalhou com essa questão de automatizar o mundo jurídico, né? Seja em conteúdo, documentos que são produzidos, e eu queria trazer uma esteira de automação que pudesse conectar serviços diferentes.
Então, se eu for te Dá responder... continuidade a essa automação, né? Você Exato, faz a automação e você segue, você orquestra todo o ciclo de vida, todo o fluxo. É uma orquestração. A automação ela é uma orquestração de serviços numa ordem pré-determinada, né? Então, quebrando um pouco mais esse conceito, se você pensar, por exemplo, o que a Luplex originalmente, né, antes da gente entrar aqui na área de fluxos, como que ela interagia, né? Ela fazia muita automação, mas são serviços isolados, né? Eu vou fazer um documento que ele é um documento inteligente, quer dizer, ele tem instruções dentro desse documento que permite com que ele faça algumas ações específicas, né? Mas isso é programado, né? Você tem que... Tipo tarefas, né? Ele pode executar coisas. Exato, você tem algo que é esperado dele, só que se você tiver que conectar, né, esse documento inteligente, esse conteúdo que a Luplex já fazia com outros serviços de terceiros, né? Ou da própria Luplex, né? Serviços que não eram originalmente previstos para fazer algo de uma certa ordem, de uma certa maneira, você não tinha muito como fazer, além de voltar para a mesa de programação e construir, né, essa integração, assim, essa é uma automação em código, né? E a área de fluxos, quando a proposta da Luplex, do Ângelo, quando falou, vamos criar uma área de fluxos, o que era? Internalizar esse conhecimento que a gente já tinha feito por conta, porque fala, olha, é algo legal de se fazer, né? É algo que a gente pode conectar serviços, é algo que vai trazer valor, e conectar dentro da Luplex para potencializar, vamos dizer assim, as soluções que a Luplex já tem, né? Então, se a Luplex já tinha soluções que faziam muita coisa legal, a gente consegue fazer isso vezes N, né? Elevado a N, porque a gente consegue combinar isso numa ordem específica que interessa muito para o cliente. Então, por exemplo, você pode fazer uma contestação ou fazer uma petição e abrir um caso no módulo de casos, seria com fluxos. Exato, seria uma forma de fazer, né? A gente fala que poderia ser feito em código, tudo isso no final das contas, mas o trabalho que isso vai exigir é muito maior e ele acaba ficando muito mais específico para o uso de caso, né? A área de fluxos permite que você faça de uma forma mais rápida conectar serviços de uma ordem específica que o cliente está esperando, né? Cada cliente ele tem acho que mais do que automação, a área de fluxos é uma área de processos, né? A gente, vamos dizer assim, o nosso dogma ali é que tudo é processo, né? A gente fala, tudo é processo da empresa, tudo tem que ser transformado em processo. Se você faz algo dentro da sua empresa que você não sabe por que você está fazendo, está errado. Você tem que saber, tem que ter um motivo, tem que ter uma ordem, tem que ter um passo a passo, né? Então você tem um processo e aí o fluxo ele cria o procedimento do processo? Mais ou menos, tá? Vamos dizer assim, toda empresa ela tem que ter, deveria ter, né? Muitas empresas não têm, mas toda empresa deveria ter processo para cumprir alguma tarefa, né? Nada tem que ser feito porque alguém decidiu que é daquela forma e cada um faz de um jeito que bem entender na hora que acontece o problema. Não, tudo teria que ser algo já mapeado, né? Que a gente fala que é o processo. O fluxo ele permite que esse processo que foi mapeado ele seja automatizado. Quer dizer, todo mundo poderia seguir um mapa do passo a passo do que tem que ser feito. Mas se você consegue automatizar isso, você economiza tempo, né? Você diminui o índice de erros humanos, porque muita coisa é feita pela máquina, e você tem uma uniformização de resultado, né? Cada um, ao invés de fazer de uma forma ou de outra porque entendeu melhor, você já consegue fazer com que a própria máquina uniformize esse resultado. Aí você perde tempo desenvolvendo a sua tese ou criando, e aí a máquina faz o resto para você. Ela dá continuidade ao seu documento. Você elabora o documento e ela fala o que tem que acontecer com esse documento. Se ele vai para um revisor, se ele vai para uma assinatura, se ele vai mandar essa informação por e-mail. Isso tudo é parte da área de fluxos. Poderia ser. Um fluxo de revisão, um fluxo de aprovação, nada mais é que um processo que foi automatizado. Então, se você tem um formulário que captura informações, né? Você tem um documento inteligente que pega essas informações e transforma isso em conteúdo jurídico, que é o que a Luplex faz, qual que é o próximo passo? Você poderia cadastrar ele num ERP? Você poderia mandar esse documento para um cliente via e-mail? Você poderia alimentar uma tabela de Excel? Fazer uma integração com outro sistema? Você tem N possibilidades ali do que fazer com isso. Uma empresa tradicional que não segue um processo automatizado, ela vai ter que programar isso caso a caso. Tá? O que a área de fluxos permite é você ter mais liberdade, tá? Para entregar soluções que são as que são mais esperadas dentro do processo do cliente. Ou seja, você vai no padrão. Quais são os padrões que eles têm? Então você vai
automatizando esses padrões. Obviamente que aqueles que são exceções, elas têm que ser tratadas como exceções. Mas os padrões, você consegue... O trabalho administrativo desse fluxo, você consegue automatizar e a pessoa, com isso, ganha tempo para fazer o trabalho intelectual e jurídico que ela sabe fazer. A graça da automação é essa, né, Pablo? Automação dá trabalho, tá? Porque você tem que criar um processo. As empresas nem sempre têm processos bem definidos. Muita gente não entende o processo, não entende a importância do processo. Tá? Então dá trabalho, obviamente, e é doloroso, né, você ter trabalho. Só que ele te permite um ganho de escala, né, para o futuro muito maior. Então você tem uma primeira, vamos dizer assim, investimento inicial de tempo, de recursos, de pessoas para poder mapear os seus processos, né, criar os seus padrões. Isso quando você não vai usar um padrão de mercado como a gente faz em muitos casos. Mas a partir do momento que está mapeado e está automatizado, você não consegue voltar. Porque o trabalho de fazer tudo manualmente, ele é insuportável. E como é que é exatamente? Então, chegou, a pessoa tem essa necessidade, né? Está ouvindo a gente e tem uma necessidade. Como funciona esse processo? Como é que se chega na empresa ou se usa só aquilo, os clientes que já estão? É um serviço autônomo ou precisa dos outros produtos? Vamos lá, né? Calma, chega por mim, hein? Vamos lá, vocês podem chegar por qualquer canal, hein? Assim, toda empresa que precisa ter processos repetitivos, né? Ou ela vai ter um departamento interno que vai desenhar os processos para elas, algumas pessoas que já entendem mais de processo, e tem também profissionais no mercado que vão fazer esse desenho de processo. Tá? Esse é o padrão. Hoje você vai tem muita gente que é especializada nisso. Tá? Então, para desenhar o processo, o fluxo da pessoa? Para desenhar o processo. Porque muitas pessoas nem sabem realmente que tem um processo dentro da empresa, padronizado. Né? A pergunta quando você fala assim, como você faz tal tarefa? Eu falo, olha, eu aprendi assim, né? Sempre foi feito assim, ou tal pessoa sabe como é feito. Ou é um manual gigante que a pessoa tem que ler, né, antes de entrar na empresa. Que nem sempre lê, né? Que nem sempre lê. Pergunta para o coleguinha do lado, né? Exato. Então, assim, o primeiro ponto, né, para você implementar uma automação de fluxo é você desenhar o seu processo e entender o que tem que ser feito. Né? Esse trabalho, vamos dizer assim, você perguntou qual que é o caminho, né? Se a gente já tem fluxos padronizados para alguma operação, a pessoa simplesmente utiliza, que é o que seria o padrão de mercado, que é entendido como melhores práticas e tudo mais. Mas caso contrário, vamos dizer assim, um processo que tem que ser desenhado e automatizado, a primeira fase, né, você realmente entender com a pessoa, com o cliente, seja via Luplex, outro profissional que desenha o processo, mapear realmente, entender o que tem que ser feito, por quem tem que ser feito, né? Mapeado esse processo, você vai entender já alguns problemas, né? Você vai ter SLA, né? Como quanto tempo tem que ser cumprida cada tarefa, quem são os responsáveis, né? Onde estão os gargalos, onde pode dar problema. Isso é desenhar o processo, isso já ajuda, assim, muita empresa que não tem essa organização. Tá? Outra pergunta que eu vejo muito vocês fazendo é, tá bom, e se essa pessoa que tem que corrigir não corrigiu a tempo, o que faz? A pessoa já, não, calma. Então as empresas ou os escritórios falam que tem um playbook definido, mas não tem muito. Eu vejo que se vocês não tivessem assim, lá para ajudar a mapear o documento, mesmo entender o fluxo, é difícil, né? Tem muitas pontas soltas que podem ficar soltas. Vamos dizer assim, a primeira dificuldade que você tem é mapear o processo, porque nem sempre as pessoas entendem qual que é o processo. A segunda é você fazer o processo já mapeado ser cumprido, porque nem sempre ele também é observado. Né? Então você vê muitas pessoas acabam tentando dar a volta no processo para entregar algo mais rápido. Normalmente são os donos dos escritórios, né? Pode acontecer. Porque eu ouço mais assim, você fala assim, olha, você tem que fazer isso, mandar essa ordem para fulano e ele vai e chama o estagiário para fazer direto. Acontece muito, acontece muito. Mas dá para pôr uns alertas também na Luplex, não dá? Então, a pessoa não pode seguir um fluxo diferente daquele determinado? A diferença, agora sim, vamos dizer assim, do trabalho de fluxos dentro da Luplex, né, que essa questão de fluxos automatizados é você não deixar só o desenho do fluxo na mão da pessoa. Né? Fala, olha, você tem que observar esse mapa. Né? Não é um mapa que simplesmente a pessoa olha e fala, tá bom, eu entendi o que tem que ser feito. É você realmente colocar
a pessoa fazer um accountability, né, daquilo que ela faz, né, fazer um acompanhamento se o que tem que ser feito está sendo cumprido por meio de automação. Então a entrada da informação sempre é feita via fluxo, né? O processamento das informações é feito via fluxo, o acompanhamento de prazo, né, lembretes, é feito via fluxo. Então não tem como alguém simplesmente esquecer. Ela pode ignorar, né? Mas se ela ignorar a tarefa que ela tem que cumprir, vai ficar marcando ali no sistema que ela não está cumprindo o que foi definido. Eu lembro que você fez um teste comigo para ver, se você não responde, você recebe outro alerta. E acho que você programou para receber a cada segundo. Eu comecei a receber vários alertas e funciona mesmo. Talvez tenha sido um bug, né? Se foi a cada segunda ali. Mas assim, a automação de fluxo ela não deixa de ser uma programação, né? Então a gente faz uma programação para que o seu processo funcione sem a necessidade de ação humana. Claro que tem ação humana dentro do fluxo de automação, mas não exclusivamente por ação humana. Ô Yetsugo, e fala uma coisa, o que você já fez de legal? Me conta um pouco dos projetos que você já desenvolveu. Não precisa citar nomes, claro, mas o que você já fez de legal aqui na Luplex? Olha, a gente consegue fazer hoje muita coisa legal, tá? Que, assim, modéstia à parte, né? Antes da gente entrar e fundar a área de fluxos aqui, não era possível, tá? Então, hoje a gente consegue, né, ter integração com sistemas do judiciário para pegar essa informação, por exemplo, de um processo, ler essa informação com a ajuda de inteligência artificial, que é uma tecnologia super nova, dar uma interpretação e alimentar um caso já com os dados que foram capturados de uma publicação, por exemplo. Tá? A gente consegue fazer uma consulta no site dos registradores, né? Fazer o download, uma solicitação e download de uma matrícula, e com a informação da matrícula, enviar e-mails para o cliente para saber se uma pessoa interpretar, né, o volume, o conteúdo daquela matrícula e mandar e-mails automatizados para o cliente para saber se uma pessoa, por exemplo, transferiu ou não o nome para a matrícula após uma compra. Isso é algo que já funciona, já temos clientes usando. Por exemplo, se eu fizer um contrato, ele tem uma data de vencimento daqui a 2 anos. Eu posso colocar no meu fluxo que 3 meses antes dele vencer, ele se renova, ele faz alguma coisa, atualiza algum índice? Não, com certeza. Vamos dizer assim, essa aqui é a parte de contratual, né, o que a gente está desenvolvendo hoje na Luplex, que é a parte de advocacia consultiva. Então, redação de contrato, acompanhamento, né, da vida do contrato, que é o CLM, né, o Contract Life Cycle Management. Você consegue definir datas importantes, obrigações que têm que ser cumpridas e jogar isso tudo no sistema, né? Então o sistema da Luplex hoje ela tem essas funcionalidades, também porque a parte de fluxos consegue fazer interação, né, de serviços externos, por exemplo, ou da própria redação do contrato, que hoje é feito pelo módulo de geração de contrato inteligente, né, de documentos inteligentes da Luplex, com a infraestrutura de acompanhamento de casos, né, que a gente usa em conjunto. Então, essa integração hoje, ela avançou muito, né, e funciona muito bem por conta dos fluxos que foram automatizados. Então, se eu quiser fazer um contrato e falar, Yetsugo, coloca no meu fluxo que eu quero só elaborar o contrato, mas eu quero que as partes depois recebam um resumo com as obrigações principais e os prazos das obrigações principais. Eu posso fazer o contrato, dormir tranquilamente que elas recebem um e-mail? Não, o relatório com e-mail é algo tranquilo, né? Na verdade, você consegue fazer até mais. Você consegue negociar etapas, né? Negociar as cláusulas de um contrato hoje com fluxos de aprovação de contrato, de negociação de contrato. Então, por exemplo, eu mando um contrato, eu posso deixar para ela responder quais cláusulas ela concorda ou não e sugerir uma alteração? Isso volta para mim? Fazer alterações e você consegue ver como o documento vai ficando ao longo da negociação. Então, isso é algo que é possível. E aí ainda mandar para uma assinatura digital? Não, a assinatura digital acho que foi uma das primeiras integrações que a gente já fez, tá? Então... Já é fácil. Vamos dizer assim, né? O público da Luplex é o público jurídico. Então, a gente vai mexer com contrato, vai mexer com peças. É documento. Então, documento tem que ter assinatura. E, assim, não tem como a gente seguir sem ter integração de assinatura digital. E se você hoje estivesse trabalhando no escritório como advogado, você ficaria feliz de ter uma ferramenta dessa para o teu dia a dia? Olha, vou dizer que... Essas soluções. Vou dizer que acho que parte do que sempre me motivou a empreender é pensar como que eu posso potencializar, né, o trabalho do advogado, porque é algo que eu sentia muito falta, né? Eu trabalhei em escritório assim, grande aqui em São Paulo, super acesso a tecnologias,
Mas ainda assim, se você passar não só pelo escritório pequeno, né, o médio porte, mesmo os escritórios que têm muito orçamento para gastar com tecnologia, ainda assim, acho que o mundo jurídico ainda não tem essa adoção tão grande de tecnologia quanto poderia, né, quanto potencialmente poderia. E o que, justamente, isso é uma pergunta que eu queria te fazer. O que você enxerga cada vez mais para o futuro da advocacia com relação à parte de automação e de processos, tudo isso? Olha, respondendo, Pablo, eu entendo que os escritórios, né, os advogados no geral, eles têm muita sede de tecnologia, eles querem consumir muita tecnologia, eles têm dinheiro, né, budget para gastar com tecnologia. Por quê? Porque quem não investir em tecnologia vai ficar para trás, né, no mercado. Isso é algo que está muito claro para os advogados hoje. A dificuldade é que nem sempre as pessoas sabem onde investir, né? Não sabe o que tem no mercado, não sabe exatamente quais são as melhores soluções, né? Não consegue comparar essas soluções, né? É porque é muita coisa e, assim, nem todo advogado está tão imerso assim nesse ambiente que a gente está, né? Que é o ambiente de startups. Não, a grande maioria não está, né, ainda, eu acho. Essa é uma vantagem da gente ter tantos advogados dentro da Luplex que justamente sabem essas situações, né? A gente não são programadores que estão trabalhando ali simplesmente fazendo programa sem entender as dores, né? Que é isso que a gente sempre tem falado bastante, né? É isso. E o que eu acredito, né? Que os advogados têm vontade e têm, assim, recursos para seguir a tecnologia. Então, o problema claramente não está do lado deles, né? O problema está do lado de quem desenvolve a tecnologia. A gente que tem que trazer uma experiência mais agradável para o advogado, né? A advocacia, se você for olhar o que todo mundo sempre usou, né? Acho que o Pablo está bastante tempo nesse mercado também para saber isso, mas são os... na advocacia você tem muita utilização de softwares muito antigos, né? Então você tem software que foi desenvolvido na década de 90 e ele é usado até hoje no escritório, né? São os RPs gigantões, pesadões, cheios de funcionalidade que o advogado usa 5% se usar muito, né? É o padrão do mercado. Essa tecnologia que o advogado está acostumado a usar. Porque o advogado tem que imputar todos os dados, né? Manualmente, na grande maioria. O advogado tem que imputar todos os dados, os programas não têm a manutenção adequada, então você sabe que... Cansei de ver, né, advogado falar, esse campo aqui desse formulário, você não pode... Se você deixar vazio, vai dar um erro. Então coloca um ponto, um espaço e salva, porque aí ele vai dar certo. Isso é um software ruim, entendeu? É um software que ele não é simples de usar, ele não é fácil de usar, né? Quando a gente fala, olha, os advogados têm que usar mais automação, têm que usar mais tecnologia, quer dizer que as empresas de tecnologia têm que trazer mais facilidade, né? Tem que investir mais em UI, em UX, né? Trazer facilidade de uso para esses advogados, para ele entrar lá e ter aquela experiência de um clique, né? Assim, como eu consigo fazer muita coisa com o meu sistema, dependendo de pouca ação minha. E nesse ponto, né, eu acredito muito que a automação tem que resolver isso, tá? Porque se você olhar, desmembrar os fluxos de automação que a gente tem hoje, eles fazem muita coisa por baixo do pano, né? A pessoa às vezes vai clicar ali, quer um novo documento, essa ação de clicar foi a interação dele com o sistema. Todo o restante, que é geração de documento, envio de e-mail, andamentos no sistema, agendamento de tarefas, assinatura, ele não precisou fazer nada. O sistema fez. Ele nem vê, né? Ele não vê. Então o que eu acredito, né, é que quanto mais você facilitar a experiência de uso para o advogado, né, trazendo uma boa interface, que ele faça ações simples e consiga o resultado que ele quer, sem precisar preencher milhares de campos, fazer milhares de ações, né, fazer gambiarra no formulário para funcionar, você vai ter uma adoção maior de tecnologia. Porque é o que todo mundo quer, né? A sua ideia, então, você demora para mapear o documento e desenhar o fluxo do cliente. Mas uma vez o fluxo desenhado, o cliente vai entrar na plataforma, elaborar o contrato, a petição, o reporte, seja lá qual for o conteúdo que ele precisa gerar, a proposta de honorários, e vai dormir com a paz de espírito que está tudo feito. A tarefa está lançada, o e-mail com as obrigações ou com as informações, ou até com o próprio resumo do documento que ele fez, pode
pode já ter sido enviado, a tarefa está na agenda, o revisor foi notificado, até o WhatsApp dá para mandar, não é isso, na Luplex? Tudo pode ser automatizado, né? Desde que você tenha as ferramentas certas. Então, se você quer integrar com qualquer sistema, seja o WhatsApp, seja enfim, o que for, desde que você tenha, né, o acesso a uma API que funcione, né? Você tenha acesso ao serviço no geral, né, para você poder conectar, seja por RPA, que a gente faz em alguns casos que não tem API pronta, né, ou via sistema via API, ou integração por arquivo, que seja, é possível você fazer. Né? A automação bem feita é aquela que você não precisa mexer depois. E a gente tem um módulo de gestão, mas se o advogado, a empresa tiver também um módulo dele de gestão, é na sua área que a gente faz a informação de buscar ou escrever a informação no módulo deles. Então, a gente pode puxar, put, get, não é? Alguma coisa assim? Não, a integração entre sistemas, né, sempre é possível desde que tenha essa abertura. Né? Então, assim, vamos supor, você tem um escritório que já usa um sistema de gestão, né, um ERP, diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, por exemplo. Né? Desde que esse sistema tenha a possibilidade de você fazer uma conexão via API, ou sei lá, enviar um arquivo, isso já foi feito várias vezes. Né? É possível a gente integrar com qualquer outra solução usando os fluxos que a gente tem automatizados. Muitas vezes vai depender de uma conversa, né, com a empresa que fez o software. Tem casos e casos, né? Alguns casos já são mais preparados para essa integração. Se a API é moderna ou não é alguma coisa assim? A gente, assim, na verdade, é um ponto que sempre dá um pouco de trabalho, principalmente porque os sistemas que muitos escritórios usam, eles são antigos, né? Que não eram preparados para isso. Eram sistemas que eram, né, instalados localmente. Né? Não sei se o Pablo chegou a ver, mas eu já vi muito escritório tinha... Sim, se você não tiver, tem servidor próprio. Né? Próprio, aquela questão de eu preciso ter o meu servidor aqui porque ele é mais seguro. Que é uma falácia isso, né? Você achar que você tem uma salinha com um servidor com sócios de escritório trancado. Eu falo assim, você acha que o teu é mais seguro do que o servidor da Microsoft, é isso? Exato. É muito engraçado isso. Eu acho que a nuvem, né? Hoje ela é o padrão e os escritórios entenderam isso. As nossas soluções hoje, elas dão prioridade para serviços em nuvem também. Até mobile a gente tem, né? No nosso módulo de casos. Então, a Soft tem mobile, não tem, Pablo? Tem, com certeza. Facilita muito. Essa é a ideia, né? Tudo hoje tem que estar conectado, tem que estar na internet. E os fluxos automatizados, eles não deixam de ser assim, né? Eles possibilitam você integrar com serviços que também estão na nuvem. Então, tudo acaba se fechando aí. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma contestação e depois eu preciso fazer um resumo dessa mesma contestação, então são os mesmos fatos que eu coloquei lá, mas eu preciso fazer a orientação para o meu preposto ou para o audiencista. Você consegue colocar no fluxo de uma forma que eu só faça a contestação e não preciso mais cuidar do resto? Então, a gente tem algumas integrações legais, né, mais recentes. Acho que esse é um dos pontos que é importante a gente falar, né? Como a gente vê o futuro da automação, né, daqui para frente, visando escritório de advocacia. Todo mundo ouviu, falou, comentou e usa inteligência artificial hoje, né? Desde o ano passado, final do ano passado, teve um boom, né, em relação à inteligência artificial. Isso é algo que a gente usa muito, né, dentro do contexto jurídico, dentro da Luplex. A gente tem integração via fluxos com as APIs de inteligência artificial que possibilita a gente, vamos dizer assim, tratar o conteúdo. Você consegue tratar um conteúdo, você fala, eu consigo fazer uma contestação e gerar um resumo para o meu preposto? Não tem problema nenhum. A gente consegue, com as ferramentas hoje, né, a gente consegue fazer coisas que até 2 anos atrás não eram possíveis não com uma qualidade esperada. Claro que ainda está longe para a gente falar que uma tecnologia vai substituir o trabalho do advogado. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas a gente já consegue chegar num nível muito bom de auxílio. Análise de ata de audiência, por exemplo, para gerar várias tarefas baseadas nessa também dá para fazer. Sim, cheguei até a comentar que a gente faz hoje, por exemplo, baixa uma publicação, por exemplo, de uma sentença, de uma audiência, o que for, e já alimenta o próprio sistema da Luplex com essas informações que foram capturadas. E hoje em dia não é só pegar a informação das partes, número do processo, coisas que, né, antigamente era possível fazer,
um pouco mais estático. Hoje a gente consegue usar a inteligência artificial para trazer realmente conteúdo interpretativo. Aquilo que foi feito, falar, olha, qual foi a decisão, o que tem que ser feito, quais as próximas etapas, e você gerar tarefas para isso também, dentro do sistema. Muito bom. Que demais. Eu tô quase voltando a advogar. Porque eu gosto de trabalhar na Luplex, mas com esses fluxos aí, minha mão na roda, né? Você não precisa voltar a advogar, você pode começar a programar. Aí você programa em automações. Já sou aqui, ó. Já fiz o Luplex Academy. Muito bem. Mais alguma coisa, Alice? Quais são os desafios que você encontrou? Porque eu vejo que você começou a falar que 2 anos atrás a gente fazia algumas coisas, você teve a sua empresa, e acho que a tecnologia vai mudando, né? Pelo menos desde que eu entrei na Luplex, eu lembro que vocês me ensinaram algumas das ferramentas para eu dar uma mini automatizada no nosso fluxo de vendas, e hoje em dia vocês já usam uma gama gigantesca, né? Parece que cada mês tem uma novidade, é difícil de acompanhar. Acho que, vamos dizer assim, se é importante você mapear o processo e automatizar as etapas, tem uma parte tão importante quanto que é você construir as integrações, né? Com serviços externos, serviços internos, enfim, tudo. Para você poder conectar as pontes, você tem que ter o conector, vamos dizer. Não tem como escapar disso, tá? E acho que isso que você está falando, né, da experiência quando a gente começou a área para agora, é que a gente está passando esse tempo todo desenvolvendo essas integrações, né? Então hoje a gente consegue fazer muito mais coisa porque tem muito mais conector pronto, né? E o conector pronto permite que você faça fluxos de automação mais complexos também. O que está sendo feito agora é utilizar todos esses conectores que a gente já fez no passado, tá? Para criar conectores de forma padrão para atividades mais complexas, tá? Então, por exemplo, se antes você tinha um conector para fazer uma assinatura eletrônica, agora você pode fazer um conector que seria um fluxo automatizado padrão para não ter só assinatura eletrônica, mas para você ter todo o fluxo de aprovação com as pessoas necessárias envolvidas, com a negociação das cláusulas do conteúdo e ao final você ter essa assinatura. Isso é um fluxo que é padronizado e ele pode estar encaixado dentro de um processo do cliente. Então, se você tem dentro de um processo maior, você tem a necessidade de uma negociação, você não precisa mapear todo o processo de negociação de um cliente. Você simplesmente vai usar o fluxo que já prevê que tem a negociação daquele conteúdo. Então, o advogado não tem que entender bem do fluxo dele, né? Você consegue ajudar, porque você falar que, me fala o seu fluxo, o advogado fala, que? Então, você consegue ir ajudando e falar, olha, já tem um fluxo padronizado aqui, deixa eu te mostrar se esse fluxo de revisão de contrato funciona para você. E aí ele consegue dar uma customizada no nosso produto? Explicar automação para cliente tem algumas dificuldades, né? A primeira dificuldade deles é exatamente entender qual que é o fluxo de trabalho dele, né? Muita gente trabalha de forma intuitiva. Tem grande dificuldade disso, né? Só um parênteses, eu fazendo um trabalho com o pessoal, justamente a gente estava tentando fazer criar um fluxo de análise para execução trabalhista. E eu falava para o advogado, né, você vai contratar um auxiliar, porque ele ficava sozinho fazendo acordos, né? Antes da execução, tentar a tentativa de acordo, se não, fazia direto a execução. E ele, na parte de acordo, eu falava assim, você precisa analisar o processo para depois você conseguir ver o que você vai... Então, você tem que fazer cálculos, ver toda essa parte de valores que você vai fazer. E eu falava isso para ele falava, nossa, mas tem tantas variáveis, eu não consigo padronizar. Eu falei, não, você tem padrões, com certeza você tem padrões. Você tem exceções, você tem padrões. O problema, você precisa padronizar os que são os padrões. O resto, a gente vai ver como é que vai fazer. Mas eles têm muita dificuldade, que é o dia a dia deles, né? É um trabalho complicado isso. Advogados, empresas, né? Acho que qualquer ramo tem essa dificuldade, né? Os clientes, no geral, têm a dificuldade, às vezes, de entender qual que é o processo que tem que ser seguido. Então, você falou assim, será que a gente consegue ajudar isso? A gente consegue de 2 formas, tá? A primeira tarefas que são muito
comuns, né? Advogado, né? Escritório. Cada um tem a sua própria jeito de trabalhar, mas o processo é o mesmo. No final das contas, a gente consegue mapear isso de uma forma prévia, né? Então, você consegue trazer para um advogado que não tem um processo pronto. Esse é um jeito de ajudar o advogado, né? Você traz, assim, olha, um processo que você vai fazer uma defesa de, sei lá, uma contestação, algo parecido, ele tem um processo que você tem prazo, né? Tem informações importantes que têm que ser observadas, tem as peças que têm que ser produzidas. Cálculo prescricional é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Então, assim, se você não tem um processo, a gente tem. Você pode usar o nosso processo. Eu tenho coisas que são específicas para o meu escritório, porque aqui eu preciso ter uma revisão de 3 pessoas antes de sair uma peça. Não tem problema. Isso daí é uma customização de um fluxo padrão, tá? Isso daí funciona bem. Segunda forma, que é um pouco da dificuldade que às vezes a gente tem para implementar projeto, que é esse trabalho prévio, né, que eu comentei, que você tem que desenhar o processo junto. E é um trabalho que... É o mapeamento? É o mapeamento. E o mapeamento ele exige que a outra parte também contribua, né? Ela tem que falar para a gente qual que é o processo dela, né? Falar em detalhes. E esse refinamento de processo ele é um trabalho muito... exigente para o cliente, porque ele tem que pensar em todas as hipóteses, ele tem que ver onde que tem gargalo que ele nem imaginava que tinha, e você só vai pegar isso quando você fizer essa entrevista, né? Falar, o que acontece se por acaso essa pessoa não aprovar? Falar, putz, eu não sei, nunca aconteceu isso, mas pode acontecer. Se você falar em processo padronizado, em sistema, em automação, não pode ter ponta solta. E a pessoa pode estar de férias, né, por exemplo, e não conseguir aprovar? Acontece. E a gente precisa prever tudo isso. E você vê que esse tipo de produto é mais para só grandes escritórios, departamentos jurídicos, ou pequenos e médios escritórios também funciona? Eu acredito que a automação é para todo mundo, tá? Até eu quero em vendas. Eu faço automação no meu dia a dia. Quando eu posso automatizar, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro perder 5 horas automatizando uma tarefa que eu vou demorar 5 minutos para cumprir, desde que eu nunca mais precise fazer aquela tarefa de 5 minutos, entendeu? Então, acho que a automação tem que ser para todo mundo. É para escritório pequeno, é para escritório grande, né? Eu acho que é uma questão de você entender até onde você quer padronizar os seus processos ou não. Mas é possível. Isso. Porque a gente fala aqui do mundo jurídico, mas a automação é para qualquer área, né? A automação... Putz, se você não conhece ainda, tem que conhecer, porque eu viciei. Eu sou quase uma infiltrada na equipe dele aqui. Toda semana eu também, meu hobby, nos tempos vagos, agora eu mando uma mensagem pro Yetsugo para dar uma automatizada em alguma coisa. É isso. Muito bom. Muito bem. Bom, Yetsugo, obrigado aí pela tua apresentação, pelas tuas palavras. Tenho certeza que as pessoas gostaram muito e vão entender agora qual que é o trabalho e vão ter vontade, inclusive, como a Alice falou agora, de buscar esse tipo de situação. Se vocês quiserem ter mais informações, né, do nosso conteúdo, do site, nós vamos deixar os links todos na descrição desse vídeo. E sempre que precisarem também, os telefones também estão lá para a gente conversar. A Alice está à disposição de vocês para isso também, inclusive. Acesse nossos canais, pode falar com qualquer pessoa da nossa equipe, rede social, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, site, enfim. Obrigado, Obrigado, pessoal. Obrigada, Thiago.